Aí, na moral... Parte fora do campo, né? A gente precisa de tecer as críticas quando elas são necessárias, mas também os elogios quando eles se fazem presentes. O Bruno Spindel está sendo um cara que amarrou de todas as formas possíveis e legais o entorno, né, do que vai acontecer hoje dentro do campo em La Bombonera. Primeiro, ele foi até a Conmebol logo após a partida contra a equipe da Católica e reivindicou uma melhor arbitragem nos jogos do Cruzeiro, uma melhor atuação dos árbitros, visando exatamente o jogo de hoje, que é uma decisão, de certa forma, para ambas as equipes, né? Tanto para o Boca Juniors quanto também para o Cruzeiro. O Bruno Spindel ainda seguindo nessa esteira de cuidados além das quatro linhas, o Cruzeiro, foi até uma informação trazida pelo Samuel Venâncio, o efetivo, né, dos seguranças hoje do Cruzeiro é um efetivo maior, não é um efetivo comum, que geralmente acompanha o Cruzeiro fora de casa, que acompanhou o Cruzeiro durante essa primeira fase da Copa Libertadores, né? O Cruzeiro fechando hoje a sua participação na fase de classificação fora, porque depois do jogo contra o Boca Juniors ainda vai ter o jogo contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. HG, uma decisão, a gente sabe que os argentinos de fato fariam esse clima hostil. Eu vejo o Cruzeiro chegando num momento interessante, após exatamente a derrota no Clássico para o Atlético. O Cruzeiro teve uma batalha difícil contra a Católica, com um a menos, num campo pesado, num campo sintético. Depois o Cruzeiro venceu o Bahia, o Cruzeiro passou na Copa do Brasil e o Cruzeiro atuou muito bem contra o Palmeiras no último final de semana. Eu acho que o Cruzeiro chega com argumentos para fazer um jogo diante de toda essa pressão, diante de um árbitro, vejamos, né? O Jesus Valenzuela costuma ser um árbitro mais tendencioso à equipe da casa, não estou falando nem por conta de hoje não, mas ele costuma ser mais tendencioso à equipe da casa, mas o Cruzeiro vai precisar de superar isso tudo, porque a temporada de 2026 do Cruzeiro passa pelo jogo de hoje. O Cruzeiro volta com um empate. O Cruzeiro tem a condição de jogar contra o Barcelona de Guayaquil e vencer para seguir na Libertadores no segundo semestre. O Cruzeiro vence, e eu acho que o Cruzeiro tem argumento sim dentro do campo para vencer o Boca Juniors. O Cruzeiro voltaria da Argentina classificado e isso traria muita moral, e o principal, né, seria um aspecto de janela do restante do ano bem diferente, condicionado ao Cruzeiro estar na Libertadores, no mata-mata, na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um trabalho à parte que o Cruzeiro precisa de resolver. Agora também tem uma coisa, HG, para finalizar. Todo torcedor quer ver o seu time envolvido em grandes jogos, como o Cruzeiro está envolvido hoje. Então, se há a atenção, e ela existe de fato no torcedor do Cruzeiro, há também a satisfação, porque todo torcedor, repito, de qualquer equipe, quer ver o seu time envolvido em grandes jogos, contra grandes adversários e pensando em grandes objetivos a serem alcançados, HG. Essa memória competitiva, digamos assim, ela foi ativada recentemente, no sábado. Isso não quer dizer que o Cruzeiro tenha vantagem não, tá, gente? É só, hoje em dia, eu já tive a preferência por essa preparação de antes de um jogo, o time ficar, às vezes, 7, 8 dias sem atuar, mas eu revi isso. Eu hoje em dia prefiro que o time não esteja muito distante dessa questão competitiva. Isso não diz o que vai ser o jogo, evidentemente. E falando do time, nenhuma dúvida, eu acho, com relação às outras posições. O Otávio, o Fagner vai pelo lado direito, a zaga Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, Kaique, Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge. A questão do Cruzeiro mesmo, para mim, é a vaga do Arroio. Muita gente falando a respeito de, colocaria o Lucas Silva. Eu não creio na presença do Lucas Silva, por conta, ele entrou muito pouco os últimos jogos e mais do que isso. O Arthur Jorge é um cara que ele tem estimado muito a formação Romero ao lado do Gerson e Christian na esquerda, com Arroio na direita. Então, se ele mexe, exemplo, ele coloca o Lucas Silva na do Gerson e coloca o Gerson na vaga do Arroio. Ele está mexendo, na verdade, em mais de uma função. E isso altera, para mim, de uma forma assim brutal a maneira que o Cruzeiro joga, tanto na marcação, tanto na dinâmica de jogo.
O Gerson jogou assim recentemente, mas foi numa outra circunstância, e acho que ele vai querer manter a estrutura de ter um jogador mais com característica de meia de um lado do campo e ter um outro ponta do outro. Eu tô, assim, é sentimento, não é informação, eu tô apostando muito num cara que tá sendo menos falado até do que o Sinisterra pela confiança que o Arthur Jorge já depositou nele, e é um cara que fez 3 funções no Cruzeiro. Eu acho que o Bruno Rodrigues, ele tem grande chance hoje de sair jogando para mim, e dessa forma o Arthur Jorge não mudaria o lado do Christian, manteria o Christian pelo lado esquerdo, manteria Gerson e Romero e manteria o próprio Bruno Rodrigues pelo lado direito. Lembrando, o Kaique Kenji, por que eu estou citando o Kenji? Porque é um cara essencialmente que joga pelo lado esquerdo do campo, mas ele entra contra o Bahia e decide do lado direito. Então, eu vejo que na preferência de mudar alguém de lado, o Arthur está preferindo não mexer no Christian e mudar o ponta de lado. Aliás, seja o Kenji, contra o Bahia foi o Kenji, seja o Sinisterra, se acontecer, ou o Bruno Rodrigues. Eu acho que o Bruno Rodrigues pode sair sim como titular hoje, devido às provas de confiança, e taticamente o Bruno já jogou na dele, pelo lado esquerdo, como centroavante, como na vaga do Pereira contra o Remo, e hoje eu não ficaria surpreso dele aparecer. Finalizando mais um vídeo do canal, estamos chegando perto da grande decisão do Cruzeiro, então você aí que acompanhou o vídeo até aqui, curtiu, deixa aquele like para fortalecer o canal como sempre vocês fazem, tá bom? Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, torce pro Cruzeiro, chegou na hora certa, no dia de decisão, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, deixa o seu like para fortalecer. E também fique à vontade, deixa aí sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. O que você acha da partida de hoje? Deixa um placar aí pra gente, deixa a sua opinião, a participação de vocês é muito importante pra gente. Um forte abraço, vou ficando por aqui, mas ficaremos atentos aí às notícias. Qualquer coisa a gente volta e coloca aqui pra vocês, certeza disso. Sempre atentos, sempre melhorando esse canal para melhor. Então, mais uma vez, obrigado pela preferência de vocês aí por estarem aqui. Esperamos que vocês permaneçam aí com a inscrição de vocês. Tamo junto. Forte abraço, pessoal. 2-1, 2-1, hein? Fabrício já disse, 2-1 Cruzeirão hoje. Partiu, valeu.